Oi. Primeira vez que eu venho, né, aqui na frente da câmera, fazer um vídeo, uma gravação de mim mesmo falando, né, sobre as coisas. Anteriormente já postei vídeo cantando, vídeo de vlogs, de viagem, mas o momento ele pede um vídeo mais cara a cara, né, para mostrar, para falar um pouco, porque hoje eu vou contar um pouco do processo de criação do meu livro autoral, As Coisas que Transbordam em Mim, que foi lançado tem 3 semanas, praticamente, né? E esse livro ele nasceu de uma importância minha sobre as minhas questões, a minha vivência, as minhas angústias, os meus medos e as minhas conquistas também. Falar desse livro aqui, ele se torna um pouco mais subjetivo, como eu falo aqui no próprio livro, né? São textos subjetivos. E falar dele também me traz um alívio e uma percepção de conquista, porque sempre foi meu sonho desde a minha adolescência, praticamente. Desde quando eu me escrevo desde quando eu escrevo coisas, né? Escrevo frases, textos, poemas. Eu comecei a escrever com 10 anos, quando eu morava na casa dos meus pais, no interior da Bahia. Atualmente eu moro aqui em São Paulo, né? Então eu comecei a escrever na época do ensino médio, ensino fundamental. E a escrita ela sempre foi um refúgio para que eu conseguisse passar por algumas turbulações na minha vivência e na minha adolescência. Escrever foi um ato de coragem, um ato de percepção, um ato de tirar do peito, da mente, aquilo que me fazia angústia. E eu sempre vi na escrita e na leitura também uma forma de eu conseguir passar pelas minhas dificuldades e compreender o eu no mundo e na sociedade. Porém, os textos que estão neste livro, eles não foram dessa época, a época dos meus 10 anos. Os textos que estão nesse livro, eles nasceram entre 2015 e 2025. Uma época de transição da minha personalidade e da minha vida, praticamente. A maioria dos textos que estão aqui, eles nasceram quando eu estava em Salvador, quando eu morava em Salvador na época. Trabalhava em shopping e cursava recursos humanos, atualmente eu curso psicologia. E todos os textos que estão aqui foram umas das minhas fases mais turbulentas nessa época, nesse período, né, que eu morava em Salvador. Eu sempre usava cadernos e cadernos para escrever no transporte público, na faculdade, onde eu estava no trabalho. Então todos esses cadernos que estão aqui, eles vieram comigo da minha viagem de Salvador para cá, para São Paulo. E todos os textos que estão aqui, a maioria deles estão no livro. Não todos, porque alguns ainda estão nas páginas dos cadernos. Eu não transpus para o livro, justamente para que eu conseguisse identificar aqueles textos que mais me marcaram nas épocas que eu passei, né, no período de 2015 a 2025, para eu conseguir colocar. Obviamente que todos os textos que estão nos cadernos, eles têm sua importância dentro da minha história e da minha vida. Mas eu selecionei alguns justamente para fazer parte desse livro aqui, para que eu conseguisse expressar o meu sentimento, as minhas vivências, as minhas coisas, e colocar esse livro no mundo me dá um sentimento de confiança, né, de que eu posso confiar mais em mim, na minha história, na minha busca pelo futuro, na minha busca pelo meu entendimento como ser humano, como pessoa, como um ser vivo nesse planeta, né? E esse livro ele nasceu por acaso. Foi eu saí de férias do trabalho atual em janeiro. Antes disso eu já vinha pensando de como eu iria abordar esses textos, como eu iria lançar esses textos. Eu sou fissurado também por música, então a maioria dos textos que estão nesse livro, eles nasceram no intuito de serem músicas autorais. E algumas delas já estão registradas, eu pretendo lançar em breve. E outras viraram livro, né? Então, a maioria dos textos que estavam nesse caderno que eu mostrei pra vocês, eles nasceram como se fosse uma letra de música.
E aí, revirando esses cadernos em janeiro, eu tava indo deitar, praticamente, né? Eu olhei os cadernos ali no rack, que eu deixei guardado, tudo certinho. E aí eu fui deitar. E aí, assim, tipo, me veio a percepção de um título na minha cabeça. E esse título eu pensei, ele pode ser uma letra de música que eu posso escrever depois. Enfim, tipo, me veio na cabeça sobre isso, porque eu sempre pensava em escrever os textos mais como letra de música. E aí, eu tava indo dormir, aí veio a frase na minha cabeça, eu levantei, peguei meu celular, escrevi no bloco de notas o nome, as coisas que transbordam em mim. E aí no outro dia, aproveitando que eu ainda tava de férias, que eu tinha bastante tempo, eu comecei a catalogar os textos. E foi uma coisa incrível, porque eu li cada texto que estavam nos cadernos e eu via um Evanilson de uma época totalmente diferente da que eu vivo atualmente. Uma pessoa mais simples, não que eu não seja simples hoje em dia, que isso jamais eu mudei desde a minha essência, mas uma pessoa que acreditava muito mais nas questões e tinha uma visão de futuro, digamos que mais singela, né? Na época da adolescência, a gente sabe que a gente passa por bastante turbulações, alguns períodos que se tornam um pouco conturbados, e a gente acaba tendo essa percepção de vida, essa percepção de mundo um pouco diferente de quando a gente se torna adulto. E foi justamente nessas páginas que eu encontrei esse Evanilson que estava perdido nessa época, e me reencontrar com ele novamente mexeu muito comigo, porque eu relembrei de momentos, relembrei de angústias, relembrei de medos e relembrei também como eu consegui passar por essas tubulações para chegar onde eu estou aqui. E foi incrível ler cada página, ler cada texto na mais singela e pura honestidade de uma pessoa que era totalmente inocente das coisas, inocente da vida, inocente do crescimento, inocente da vivência do ser humano. E foi incrível viver esse período e reentender de novo quem eu era naquela época, né, dos primeiros textos que eu consegui catalogar aqui de 2015, e compreender como eu consigo me moldar em prol das minhas coisas, das minhas conquistas e das minhas ações, e de como eu quero viver a vida, e de como eu quero buscar essa vivência e buscar essa alternativa para que eu possa crescer diante disso. Então, eu comecei a ler os textos e fui escolhendo basicamente assim a dedo quais os textos que iriam subir pro livro. Como eles estavam todos escritos em cadernos, como esses aqui assim, né? Eu precisei, passar página por página, ler um por um, uns textos, né? Ler um por um os textos, e com a caneta ou hidrocor eu marcar os textos que faziam sentido ir pro livro. Então eu fiz isso com a maioria dos textos que estão aqui dentro. Por exemplo, esse daqui mesmo. Esse daqui ele foi escrito basicamente em 2015, que eu me recorde. E ele nasceu de um texto puro, de quando a gente acaba quebrando a cara com algumas coisas que a gente quer viver para a nossa vida, que a gente quer entender e que a gente quer buscar nesse lugar de vida. E aí o início do texto a gente acaba quebrando a cara, nem que seja dobrando a próxima esquina. Porque na próxima esquina a gente pode encontrar qualquer coisa. A gente pode encontrar pessoas, a gente pode encontrar comércio, a gente pode encontrar lugar diferente. E querendo ou não, às vezes a gente acaba quebrando a cara dobrando a próxima esquina também, né? Dependendo do que a gente for viver e do que a gente for buscar, por exemplo. E eu comecei a separar os textos, marcar com hidrocor, com caneta. Aí depois disso eu tirei as fotos dos textos com o celular, passei todos eles para o computador. E como era bastante texto, sendo bem sincero, eu não digitei todos. Eu peguei todos os textos. Hoje em dia a gente tem a ferramenta da IA, né? Inteligência Artificial, que pode nos ajudar em ambas as situações da nossa vida hoje. Então eu usei a IA para transcrever os textos e também para me ajudar a fazer algumas correções ortográficas, correções para o cotidiano atual, né? Porque são textos mais crus, são textos muito mais inocentes da época que eu vivia nesse período. Então eu
transcrevi os textos com a IA, fiz as correções necessárias, ortográficas, de concordância, para fazer sentido com o momento atual que eu vivo. E foi uma experiência bacana reler novamente cada transição, cada texto, cada momento que eu vivi nessas épocas, para que eu conseguisse também me reconhecer atualmente, né, no momento que eu estou atual aqui na minha vida, e das minhas conquistas, dos meus anseios, da minha busca. E os textos, eles foram jogados ali, né, jogados entre aspas, vamos dizer assim, eles foram colocados na tela do computador ali no Word, e eu fui separando texto por texto. Às vezes eu comecei a separar por data, mas eu não queria transparecer a data no papel. Então eu separei por data inicialmente os textos, e após isso, depois que eu separei todos os textos, eu tirei as datas e deixei eles em uma ordem que eu conseguisse me encontrar e para saber quais textos eu consegui. Eu me lembro bem que na época de 2015, 2016, eu usava um Tumblr, que eu gostava bastante desse Tumblr, que eu subia textos, subia fotos minhas, subia fotos de coisas de rua que eu tirava, e tinha muito texto autoral também ali, muito texto de vivência que eu tinha passado, e eu acabei pegando alguns textos também de lá, do Tumblr. Basicamente textos que falavam muito de dor, sentimento e angústia, porque foi um período que eu vivi, né, nesses textos, e eles também subiram pro livro desse Tumblr. E textos atuais, que eu escrevia indo para a faculdade, escrevia indo aqui no momento de trabalho, escrevia às vezes estando num momento só, atual, né, alguns textos que estavam atualmente foi em 2015, né, 2025, foram os textos mais recentes, que acho que foram 3 textos que eu subi mais recentes que eu tinha escrito. E todos os textos são autorais. Obviamente eu me baseei, por exemplo, letras de Cazuza, tipo vivência com Peter Pan, The Fray, que é uma das bandas que eu gosto também de rock internacional. A época de Diário de Vampiros, que era uma febre na época que eu comecei a assistir, então isso me remeteu bastante à minha fase de adolescência, então alguns textos que estavam ali também acabaram entrando, né, nesse livro. E aí, toda a parte do livro eu fiz tudo sozinho, além dos textos serem totalmente autorais, meus. Então, toda a parte do texto do livro, praticamente todo pronto, como sumário, título, capa, revisão, diagramação, tudo feito por mim mesmo. A capa eu precisei de ajuda da inteligência artificial do Gemini, da Google, né, para conseguir ali, através de prompts, gerar a imagem de capa praticamente, e gerar algumas imagens que estão dentro das páginas, né? Cada página, cada capítulo, ele tem um tema diferente. E eu usei prompts justamente para pegar essa minha ideia que estava na minha cabeça e transparecer para essas páginas para virarem o título de cada uma delas. Então, aqui a gente tem desde o início de conhecimento, de sentimentos, permeia por questões de medo, descobertas, e até o título final do livro, que é As Coisas que Transbordam em Mim. Aqui vocês irão encontrar títulos como Metamorfoses Internas, Sentimentos Complexos, Medo, Versos em Folhas, Devaneio da Alma, Ecos do Silêncio, Persistência da Dor, Cicatrizes de Luz, Descoberta, Existencialismo Final e As Coisas que Transbordam em Mim, que é o título do livro. E cada página, além de ter uma imagem específica, né, os textos eles foram centralizados dentro dessas imagens para que vocês conseguissem ali identificar o texto e identificar, lendo o texto, se identificar com cada imagem que está dentro das páginas. Foi um processo um pouco lento de catalogar essas imagens também, colocar nas páginas, porque algumas vezes o prompt ele não saía corretamente como eu queria para que subisse diretamente para a página, então eu tinha que refazer o prompt, tinha que refazer o comando para IA conseguir entender, e aí eu fui centralizando as imagens de acordo com a que eu estava gostando.
Então tem imagem ali que está bem centralizada, tem imagem que está um pouquinho menor, justamente para fazer sentido com o livro. Provavelmente algumas pessoas que já leram outros livros de outros autores vai se sentir um pouco não digamos que perdido, mas um pouco diferente de acordo com a leitura de outros livros, porque os textos que estão aqui eu coloquei de uma forma que eu achava necessário. Então, se vocês verem que acabou terminando a frase com uma vírgula, com 2 pontos, com ponto e vírgula, e a próxima frase iniciou na linha de baixo com a primeira letra maiúscula, é de propósito. Então não é erro ortográfico, não é erro de digitação, é de propósito mesmo, porque eu justamente pensei o livro para ser dessa forma, para não ficar igual aos demais livros que a gente já lê de autores, né, tipo autores independentes que também lançam livros recentes, ou qualquer outro autor de autoajuda, qualquer outro autor que fala de qualquer outro tema. Então, tudo foi pensado de uma maneira para que a minha vivência e o meu existencialismo estivesse aqui dentro. Então, esse livro ele é um pedaço de mim, é uma parte da minha vivência, da minha vida. São frases, linhas, textos, vírgulas, sentimentos, angústias, todos esses sentimentos, todas essas coisas que eu mencionei aqui agora, elas estão nessas páginas desse livro. E dá muito orgulho de ver, à medida que eu acabei postando nas redes sociais, né, os comentários das pessoas da época de ensino fundamental, da época de ensino médio, da época de faculdade que eu fazia em Salvador, pessoas de trabalho que eu já tive, que eu passei, pessoas de trabalho atuais também, e também pessoas da minha faculdade atual que me deram um incentivo muito grande quando eu comecei a contar que eu iria lançar esse livro. Então as pessoas me deram bastante incentivo para que eu conseguisse tirar esse sonho do papel, né? E foi lindo de ver os comentários de todo mundo, foi lindo de ver as pessoas compartilhando, as pessoas falando que queriam comprar. Eu recebi mensagens de uma professora da minha época de 5ª série, que ela iria comprar o livro, e eu fiquei muito gratificante. Minha ex-diretora do ensino médio, do colégio lá da Bahia, também falou que me deu bastante incentivo nos comentários, de que de fato eu conseguia ali transparecer a minha vivência nessas páginas. E sem falar de inúmeras outras mensagens também que eu recebi, né, de acordo com o que eu postei no Instagram, no Facebook, no TikTok e em outros locais também que eu acabei postando em grupo de trabalho, né. Recebi bastante incentivo positivo e, como diz a frase, deu um quentinho no coração ver as pessoas comentando, entendendo como é que funcionava, entendendo como é que iria, como é que a foto da publicação, a foto da capa, como essas imagens chegaram para as pessoas e elas conseguiram compreender e entender ali basicamente a história do livro. E é muito gratificante porque eu sempre tentei ser o mais transparente possível para as pessoas, para quem está ao meu redor, para quem me conhece, em me mostrar como uma pessoa que também, além de ser vulnerável, né, é uma pessoa também que tem uma visão assim, mais artística, digamos assim, mais centrada nos seus sonhos, nos seus objetivos. Por mais que às vezes a vida acaba jogando peça em cima da gente, às vezes acaba dando uma rasteira, mas a gente consegue sobressair, né, com fé, com gratidão, com visão de futuro também, que eu acho que é super importante. E tudo isso que eu tô falando, eles estão nessa página, direta ou indiretamente. Então, eu espero que todo mundo que comprou o livro tenha gostado, né, se já chegou. Lembrando que vocês podem adquirir a versão física através ali do site da Wiclap, está disponível lá, um custo bacana, né, para ser um livro inicial. Tem também a versão já e-book disponível na Amazon para Kindle e também na Google Play Books. Pretendo em breve tentar lançar o audiobook e também em outras plataformas para que as pessoas também consigam adquirir esse livro, porque a gente sabe que nem todo mundo tem capacidade de comprar um livro físico, né, hoje em dia, dependendo ali da condição da pessoa, mas a questão do e-book, PDF também, né, que está disponível na Amazon, as pessoas podem adquirir com um preço um pouco mais acessível também, né, diferente ali
na versão física, mas queria dizer que a versão física ela está lindíssima. Toda a capa foi feita por mim, toda a parte da composição da capa, a questão aqui da lombada, do lado, né? A orelha, as orelhas, né? Que tem a orelha aqui na parte final do livro e tem a orelha aqui na primeira página do livro, né? Tem uma página exclusiva para deixar ali dedicatória para as pessoas que adquiriram o livro. Então, são pessoas que já adquiriram aqui, para eu deixar a dedicatória. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês entendam os meus sentimentos, entendam os meus medos, as minhas angústias. Esse vídeo também nasceu totalmente sem pretensão, ele nasceu sem roteiro nenhum. Estou falando aqui com vocês abertamente, daquilo que vem na minha cabeça e do que eu consigo identificar aqui da minha transcrição do livro para vocês. E saibam que vocês, as pessoas que adquiriram esse livro, essas pessoas têm um pedaço de mim nas mãos, na tela, tablet, computador. Vocês têm um pedaço de mim aqui, porque esse livro é totalmente eu. Totalmente eu, como vulnerável, como pessoa que cai, que levanta. Vocês têm um pedaço de mim também como uma pessoa que tenta ser resiliente todos os dias, tenta seguir a vida, de acordo com aquilo que eu acho interessante, que eu acho verdadeiro para mim. E do fundo do meu coração, eu espero que vocês gostem do que vocês forem ler aqui dentro. E faz parte de mim isso aqui. Tô muito orgulhoso disso. Até mais, obrigado.